Como é que está a sua saúde hormonal? Tanto homem ou mulher, mas você que é mulher, está chegando na menopausa, perimenopausa, fica comigo que eu vou trazer uma pessoa que vai falar sobre isso e ensinar muita coisa para você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje no Saúde e Bem-Estar a gente vai falar sobre a parte hormonal, a saúde hormonal, e para você que é mulher, que está chegando na perimenopausa ou está na menopausa e não está sabendo lidar com isso, eu trouxe aqui a doutora Mariana Vilela para falar com vocês sobre isso. Tudo bom, doutora? Tudo bem? Tudo bom, Plácido? Bom dia, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e vai ser um prazer bater esse papo sobre menopausa, sobre andropausa, saúde hormonal, metabólica no geral. E posso deixar o Instagram para quem quiser acompanhar a gente nas redes? Já pode ir lá. O arroba para acompanhar a gente no Instagram é o arroba dra.vilelamariana e o arroba Casa Santa ECG. Ótimo. Doutora, hoje se fala muito, se dá mais valor às questões hormonais por conta de as pessoas querem envelhecer menos e por conta de muitas doenças estar ligado ao déficit hormonal, né? Tanto no homem como na mulher. Né? A mulher já é uma bombinha, né? É. Uma bombinha ambulante. Exatamente. Como que funciona essa questão, principalmente, que eu vejo muito isso, que eu acho que a gente tem que saber cuidar disso antes de chegar, mas chegar, por exemplo, na perimenopausa e na menopausa. O que a gente pode falar para essa mulher que está assistindo, ou mesmo para o marido que está assistindo? Ó, pega essa entrevista, curte, compartilha e mostra para sua esposa, porque o homem também sofre com a perimenopausa. Sofre com a periandropausa. Né? Não, e o sofrimento de ver a mulher desse jeito. Com certeza, porque a mulher sofre muito mais com esse declínio hormonal a partir dos 40 anos do que o homem em si, né? E não existe uma forma da gente poder retardar essa fase. Essa fase ela é pré-programada desde o útero, desde o ovário, lá das nossas mães. Então, ela vai chegar. E a questão que a gente tem que levar para casa, colocar a saúde na mesa, é de conseguir passar pela perimenopausa, pela menopausa, pela andropausa, no caso dos homens, de uma forma segura, tranquila e principalmente, Plácido, com qualidade de vida. Porque a mulher, ela perde muita qualidade de vida depois dos 40 anos. 1 a cada 3 mulheres infartam depois dos 40 anos. E elas têm muito mais medo de ter câncer de mama do que infartar, por exemplo. Então, a gente precisa trazer esse papo para a mesa para desmistificar e conseguir, de fato, trazer saúde e qualidade de vida para toda a população que é 40 a mais. E eu vejo muito, os homens reclamam muito, porque assim, às vezes os homens não sabem lidar com essa mudança de humor, de comportamento, o sofrimento, e a mulher sofre muitas vezes em silêncio. E às vezes não busca uma ajuda, né? Porque ninguém prepara a mulher para a menopausa. Aí as mulheres vão entender, quando a menina menstrua pela primeira vez, que é a menarca, a mãe conversa com essa menina, explica que agora pode engravidar, que funciona assim, que funciona assado. Quando chega a menopausa, ninguém te prepara. A menopausa ela vem igual uma onda, entendeu? E aí a mulher ela vai sofrendo com esses sintomas que ela começa a não se reconhecer mais. Então, poxa, agora eu acordo às 3 da manhã porque eu tenho insônia, eu acordo com calorão, eu faço uma maquiagem, minha maquiagem borra inteira, eu faço uma escova, molho todo o meu cabelo. Eu tô irritada, eu tô sem paciência, o marido não entende o que ela tá passando, a queda da libido, ressecamento íntimo. Então, é um compêndio tão grande de sintomas que afeta essa mulher e pouco isso é falado, né? Normalmente a gente fala da medicina voltada para a doença e não para a saúde, que é exatamente isso que a gente traz dentro da Casa Santa hoje. É importante, eu costumo falar assim, a prevenção não tem coisa melhor, sofre muito menos. E muitos casamentos acabam sendo destruídos por conta disso, né? Sim, porque muda. E eu sempre digo assim, reposição hormonal é coisa de casal. O homem passa pela andropausa e a mulher passa pela menopausa, mas em intensidades diferentes. O homem pode sentir um cansaço maior, uma fadiga maior, ficar mais irritado, pode ter disfunção erétil, queda de libido, mas para a mulher, esses sintomas eles são muito mais intensificados. Então, existe um acompanhamento para esse casal, para que eles consigam passar por essa melhor fase da vida deles de uma maneira com saúde e com qualidade de vida. Eu sempre digo assim, construir saúde é diferente de apagar incêndio. Se você ainda vai no médico só quando você tem uma doença, você está apagando incêndio.
Se você vai no médico uma vez por ano para fazer o seu check-up hormonal, metabólico, aí você está construindo saúde. E isso é completamente diferente. E aí a gente tem um outro problema que agrava, né? Entrando um pouco nesse lado, além do hormonal, no lado estético, o que acontece? Hoje as pessoas são mais vaidosas e principalmente, não sei se eu vou estar correto no que eu vou te falar, generalizar. Os homens muitas vezes envelhecem melhor e as mulheres decaem muito mais. E o que acontece? Isso mexe com a saúde íntima, isso mexe com a mente dela, a ansiedade, a autoestima, tudo isso. Então, por exemplo, quantos tipos de doenças pode acometer a mulher por conta desse déficit hormonal? Inúmeras, né? A gente traz, por exemplo, a questão do infarto, porque a queda do estradiol pode aumentar o risco, pode não, vai aumentar o risco cardiovascular dessa mulher. Então eu falo de infarto, mas eu posso colocar nesse mesmo compêndio o derrame, o AVC, né, o acidente vascular encefálico, eu posso colocar as tromboses, trombose venosa profunda, eu posso falar de osteoporose, eu posso falar de Alzheimer. O estradiol é um hormônio fundamental da saúde da mulher. Quando o estradiol cai, porque o ovário já não produz mais na menopausa, a mulher começa a ter um enfraquecimento dos ossos. Esse osso vai ficando poroso. Você já ouviu, Plácido, aquele ditado que idoso morre de gripe ou de tombo? Isso mesmo. Por quê? Porque provavelmente não fez a posição como deveria lá atrás. E existe uma janela ótima para isso. Então, fica já, né, até a dica para o pessoal de casa. Quanto antes procurar ajuda médica para poder fazer esse check-up hormonal e metabólico, melhor. Porque essas doenças como osteoporose, Alzheimer, infarto, trombose vão acontecer, mas podem ser retardadas ou nem vir a acontecer se tiver uma reposição hormonal bem feita no momento adequado, quando ainda tem segurança para se fazer. Isso é importante porque, assim, uma coisa que me chamou a atenção você falando, não me chamou, mas teria que ser o casal, né? Porque eu já acompanhei, por trabalhar um pouco com a questão de sono, a gente acaba trabalhando com a questão hormonal, e a gente vê que, por exemplo, que quando você melhora a mulher e não melhora o homem, fica um jugo desigual. Com certeza. É perigoso esse negócio, não pode. É perigoso, né? Então tem que estar sempre o casal junto, né? Com certeza. Eu sempre digo, reposição hormonal é coisa de casal, né? Os dois vão envelhecer, mas cada um de uma maneira diferente. E às vezes a gente pensa, ainda tem muito aquele mito, né, de que reposição hormonal causa câncer, que reposição hormonal vai fazer mal ou vai trazer risco para infarto, quando na verdade é não fazer reposição que pode aumentar esses riscos, né? Aumentar o risco. Não quer dizer também que o paciente vai ter. Antigamente, a gente tinha outros tipos de hormônios que eram utilizados. A gente começou lá nos anos 1900 com o WHI, que foi um grande estudo, um trial muito grande, que usava hormônio de cavalo para repor o estrogênio feminino, o Premarin. Poxa, não é isso que hoje é feito. Então, realmente, lá atrás existiu-se a correlação de câncer de mama com reposição hormonal. Mas hoje, com hormônios bioidênticos, com 30 anos depois de medicina, é outra história. E uma coisa que, infelizmente, foi carimbado lá atrás por conta esses falsos estudos. Sim. Porque estava estudando com uma coisa que era do cavalo. Exato, não era nem pra gente. E não era pra gente. Mas eu costumo dizer assim, o hormônio é vida, né? O hormônio é vida. O hormônio é o grande maestro da saúde, né? A gente tem um programa de mentoria para médicos, que é o Chá do Santé. E eu sempre digo assim pros meninos, eu falo, gente, saúde é um contexto de várias variáveis. Eu preciso ter saúde hormonal, eu preciso ter saúde metabólica, eu preciso ter um contexto de desinflamação. O paciente não pode estar inflamado. O cara que está inflamado, ele não tem como ter saúde, que está num estresse oxidativo muito grande, com disfunção de mitocôndria, ou seja, não produz energia. E aí a gente começa a ver, Plácido, doenças que não são doenças. O cara vai ficando esquecido, vai perdendo memória. Nossa, onde que eu pus tal coisa? Será que eu fechei o portão de casa? Mas, agora é TDAH. Será que é TDAH? Às vezes é só um déficit hormonal, um intestino inflamado, né, que tá levando a um brain fog, uma perda de memória. Então, a gente conseguir avaliar essa saúde com as bases, que eu chamo de bases da saúde, que são essas 4, é muito importante pra gente desmedicalizar o paciente. Senão, você tá tomando remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para o intestino funcionar, remédio para libido, remédio para memória e por aí vai. E essa não é a medicina que a gente acredita. Eu prego uma frase há muitos anos, que não é minha, plagiado, do Larry Ribeiro, que eu admiro muito ele,
Admiramos. O remédio, Grande ele não Weller. cura. Não. Ele é para remediar. Ele O problema adia. é que, não falando mal dos colegas, que eu já entrevistei muitos aqui, eu trabalho em cima disso, mas o remédio é para uma fase aguda. A fase crônica, se você não remedia o que tem a necessidade de resolver, seja hormônio, seja suplementação, seja o que for, você só está gerando um problema em cima de outro. Você está porque adiando. olha a bula. Sim, Tem mais efeito colateral do que benefício, com certeza. né? Mas é uma indústria em cima disso. Exatamente. E aí, a hora que a gente fala de hormônio, qual que é o Pronto. interesse, É. né, da indústria em querer pessoas saudáveis? Se a gente tem as grandes indústrias farmacêuticas patrocinando os maiores congressos médicos. Bem isso mesmo. Então, é um jogo, né, que a gente tem que conseguir ter um pouco de clareza, de discernimento, olhar de cima para conseguir entender e realmente ir atrás de construir saúde. A gente não está aqui fazendo apologia a não usar remédio. Isso. Tem paciente que precisa, tá? A medicina curativista, ela tem o seu espaço e ela nunca vai perder. Porque a hora que a gente tá lá no leito de UTI, a hora que já tá com câncer, por exemplo, é essa medicina que vai curar, nem que seja momentaneamente. Mas a gente tem o grande potencial, uma grande arma na mão de construir saúde e isso se faz preventivamente. É a base fisiológica, É a base fisiologia, fisiológica. né? Olha só, tá legal, né? Presta atenção, a gente vai para o intervalo agora, mas você não pode perder, porque agora a gente vai começar a mostrar os efeitos desses hormônios, o que causam na estética do corpo, principalmente você, mulher. Então continua com a gente, vai lá no link da bio, continua, mas antes disso, faz o seguinte, curte, compartilha e manda para sua esposa ou para o seu esposo, porque isso pode ajudar o casamento de vocês ou também do cunhado e da cunhada, tá? Continua com a gente. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Doutora, continuando, eu gostaria muito de mostrar imagens, porque o que acontece? As pessoas geralmente procuram um colega quando a água está no pescoço. E quando a água começar no joelho, já podia estar procurando, porque o que pode causar no corpo, além dessa irritabilidade, de problema no casamento, falta de libido, mas o corpo vai se deteriorando, né? E é uma máquina, né? É igual um carro, você ficar andando numa estrada só de cascalho, em vez de trazer no asfalto limpinho. E o que o seu trabalho faz é botar um asfalto lisinho, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre essas doenças e essas imagens que a gente vai colocar aqui. Quando a gente fala hoje, por exemplo, a Casa Santé, ela também tem um pilar que é o pilar da estética muito forte. Só que a gente não acredita na estética puramente simples, unicamente estética. A gente une isso à saúde. Uma consequência. Como uma consequência. Então, se eu tenho uma boa resposta hormonal, um organismo desinflamado, nutrientes bem repostos, uma saúde hormonal e metabólica em dia, eu consigo colher benefícios como esse, por exemplo, né? De qualidade de melhora de pele, melhora de flacidez. A gente não pode deixar de falar, por exemplo, Plácido, que a gente está na era pós-canetinha. Todo mundo usou canetinha. Tá todo mundo pelancudo. Principalmente quem não fez acompanhamento médico. Isso é verdade. Né? Com cara de doente. Perdendo cabelo, com dor no corpo, com fadiga, com perda de memória. Então, a gente traz esse resultado estético de emagrecimento, de melhora de cintura, de gordura localizada, de celulite, harmonização corporal, mas dentro de um contexto de saúde, porque a estética nunca vai poder vir antes. Essa paciente é uma paciente nossa, de lipedema, e a gente perdeu mais de 30 quilos e agora a gente está focando realmente nessa parte estética, mas veja que esse antes e depois que separa essas fotos é 1 ano. 1 ano. 1 ano. Então é 1 ano de tratamento hormonal, metabólico, anti-inflamatório, para daí sim a gente poder começar a olhar mais para essa parte estética de uma forma efetiva. Senão também o paciente gasta dinheiro sem ver resultado, Fazer com né? saúde, né? E com saúde. Essa perna também foi uma perna que a gente tratou. Essa foi uma sessão, tá? Pós-imediato. A foto de cima foi como ela deitou na maca e a foto de baixo como ela saiu.
em questão de 40 minutos, uma foto da outra. Então, as tecnologias hoje, elas conseguem trazer uma melhora de qualidade de pele, de flacidez, de reestímulo, né, de bioestímulo de colágeno muito grande. Mas é isso que a gente está dizendo. A clínica, ela tem 3 pilares importantes, que é o health, o aesthetic e o longevity. Então, saúde e estética aliado à longevidade. Esse aí do braço, quanto tempo? Uma sessão imediata. Foi ontem esse daí. É. Uma sessão imediata. A gente vai fazer uma sequência de 8. E isso acontece muito com mulheres, né? Muito mulheres. Esse braço flácido, né? Não só em quem já emagreceu, né, e perdeu muito peso, mas em quem tá com o processo de envelhecimento, né? A gente faz esse gerenciamento do envelhecimento. Aí a gente tinha bastante gordurinha localizada ali no sutiã. Em uma sessão a gente também já conseguiu melhorar bastante. E o que você fez aí? Volta um pouquinho essa daí. Esse daí a gente aplicou os emptures. Quando a gente aplica algumas mesclas localizadas, a gente consegue dissolver essa gordura que, junto de uma estratégia metabólica, o corpo consegue queimar localmente aquela gordura que a gente mobilizou. Que legal. Então, é uma estratégia para gordura localizada. Nossa, isso para mulher ajuda muito, hein? Muito. Cabelo também. A gente também faz tratamento capilar, então tinha bastante entradinha. Ó, a gente conseguiu diminuir bastante a entradinha. Foi o quê? Isso sem implante? Sem implante. Foram 3 semanas de uma para outra. 3 ou 4 semanas de uma para outra. Mais uma de gordura abdominal localizada. Então tinha um abdômen bem avental lá em cima, né? E agora já diminuiu o volume. É uma paciente que tem uma gordura mais resistente, não tá fazendo o tratamento como deveria, puxei a orelha dela, mas que ainda assim o procedimento, mesmo por si só, consegue entregar resultado, se a gente pegar a primeira e a última, realmente. Olha esse, Plácido. Nossa. 3 sessões. 3 sessões? 3 sessões. É inacreditável, né? Nossa, muito bom. Muito. Umbiguinho triste. Tem muito paciente que tem essa flacidez em cima do umbigo. E aí a gente consegue também tratar bem legal. Isso daí foi resultado de 2 sessões, se eu não me engano. De uma paciente que faz reposição hormonal, que tá desinflamada, tem uma suplementação toda alinhada para isso, treino, dieta, né? E tudo mais. Esse é meu marido. Nossa. Esse é meu marido. Ele já fez 2 implantes de cabelo e mesmo assim tinha muita queda e o cabelo ficava muito falhado. Aí a gente entrou com um tratamento clínico associado para poder trazer a melhora que a gente espera realmente de encher essa cabeça de cabelo. Mas legal, né? Você vê o quanto é tão amplo e o quanto pode se melhorar a qualidade de vida quando você repõe o que o corpo perdeu. Porque assim, isso aí serve para 2 coisas que eu acho. A entrevista dela, mas eu vou falar. Tem 2 públicos aqui para assistir. Quem já está com isso, 40 a mais, e quem está com 20 já podia cuidar para não é ficar tomando hormônio agora, mas já cuidar da saúde para quando chegar no 40 não chegar desse jeito, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2333 de 2023. Não se usa hormônios com finalidade estética, puramente estética. Então, quando a gente fala de hormônios, falando aqui de corpo, a gente está falando de ajustes hormonais e metabólicos. Não de fazer loucura, de usar hormônio em dose suprafisiológica, né, o uso abusivo de hormônios, porque isso está relacionado a uma série de problemas circulatórios, cardiovasculares, né, neurológicos, inclusive. Então, não é isso que a gente está falando aqui. Mas quando a gente ajusta essa parte hormonal e reestabelece o equilíbrio desse corpo, isso são os resultados que a gente consegue entregar. E mesmo hoje as pessoas estão começando a entender mais o que é o análogo, o que é o bioidêntico, mas a gente vê colegas dando doses suprafisiológicas em hormônios bioidênticos. Também. E isso eu acho muito perigoso, porque você está perdendo o respeito ao corpo humano, né? Perfeito. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, hormônio nem muito nem pouco. É o mínimo necessário para alcançar o sucesso terapêutico. Eu não tenho que ter medo, mas eu também não tenho que ser sem vergonha, eu tenho que ter respeito, bom senso na prescrição. E aí, eu acho que em todas as profissões, né, se me corrija se eu estiver errado, em todas as profissões vai ter gente que vai fazer bem feito, vai ter gente que não vai fazer tão, né? Então, procurar um profissional que seja bacana, que tenha um profissional que seja comprometido com aquilo que está fazendo, né, para não ter prejuízo de saúde lá na frente, porque saúde se constrói e saúde a gente só tem uma. Não, você chamou atenção numa coisa, você falou uma frase ali que me chamou atenção, para chamar a atenção de você, do público. Hoje, a gente é movido muito por isso aqui, tá? Mas qualquer um pode pegar aqui, criar uma página, colocar fotos e fazer. Mas eu acho que é bom entender o que é feito. Isso em todas as áreas, tá?
seja harmonização, seja na área hormonal, a pessoa vê quem é o profissional, porque assim, não, simplesmente, porque tá lá o Instagram dele, eu vou lá e vou procurar. E o que acontece? Às vezes acaba não é só a questão financeira do peixe sair mais caro que o molho, ou o molho sair mais caro que o peixe. É uma questão do que a gente está falando de saúde, riscos. E isso pode pagar um preço alto, fisiologicamente falando, né? Com certeza. Eu sempre digo, saúde a gente só tem uma, né? Então a gente tem que estar com alguém que realmente sabe o que está fazendo. Quando a gente fala de hormônios, eu estive em Harvard esse ano, em março, em Boston. É o maior evento sobre menopausa no mundo, no planeta. E Harvard é muito categórico, né? Eu falo que Harvard é by the book. Eles são muito conservadores quando o assunto é hormônio. Então, existe sim segurança para a gente fazer uma prescrição hormonal bem feita, uma prescrição metabólica bem feita, mas que isso tem que ser feito da maneira correta, com exames, com parcimônia e com bom senso. E infelizmente isso falta, então por isso que é interessante você que está assistindo guardar isso na sua mente e salvar essa publicação, porque amanhã depois se você tem uma dúvida, você pode ir lá assistir de novo, porque infelizmente a gente tem muitos colegas de todas as áreas, não estou aqui falando só da área médica, não, de todas as áreas, a gente tem pessoas que extrapolam aquilo, né? E o fato de não estudar profundamente, porque tem pessoas que fazem um curso de final de semana e amanhã depois ele já acha que ele já é expert e já quer dar aula em cima disso. E tem aqueles que estudam e vão atrás e correm atrás, porque hoje a gente tem uma oportunidade maior disso, né? Por conta do avanço da tecnologia, e a gente consegue aprofundar muito mais os nossos estudos para poder levar o melhor ao paciente. Mas o que chama muita atenção são essas questões que muitas vezes os maus acabam penalizando os bons que estão estudando, estão buscando conhecimento, como você falou de Harvard, você foi atrás, isso não foi de graça, isso não caiu, você teve que lutar por conta disso, e muitos colegas menosprezam isso. Exatamente, o conhecimento ele é negociável. A gente que tem hoje mentoria médica, né, a gente tem grupos de alunos, de médicos que seguem a gente, que estão lá, né, dentro do Shadow. Eu sempre digo isso. Muito se fala sobre posicionamento, sobre autoridade. O conhecimento ele é inegociável. Se você quer ter autoridade, você sendo técnico, você sendo médico, por exemplo, sendo algum profissional de saúde que seja, você precisa ter conhecimento. Isso não tem como negociar. Quando você é bom tecnicamente, isso constrói autoridade clínica. Porque a autoridade não se compra, se constrói. Então, às vezes a gente vê muito curso por aí, né? Vamos construir autoridade, posicionamento para médico, tem muito disso. Mas o conhecimento ele é inegociável, tem que ser ativo, tem que buscar e tem que ir atrás. Não, e tem uma premissa que eu levo para dentro do meu coração, que 2 coisas ninguém vai te roubar. Sua fé e seu conhecimento. Né? Então, se você tem a certeza que você está fazendo o correto e correndo atrás, isso vai trazer o melhor para o seu paciente. E doutora, hoje você trata, por você ser mulher, os homens te procuram para isso também? Como que funciona? Ou tem não, é mulher, eu não vou falar lá, tenho vergonha de falar. Como que está isso hoje? A gente tem sim, a gente atende muitos maridos, né, também das nossas pacientes, porque é o que a gente começou a conversa dizendo, como é coisa de casal, normalmente o casal cuida no mesmo lugar, cuida-se junto. Os homens, eles têm uma resistência maior a procurar auxílio médico. O homem não gosta de ir no médico. Eu falo que os homens vão por condução coercitiva da esposa. Vai obrigado. Marquei seu exame, tá aqui, você vai lá tal dia. Mas a gente atende muito homens 40 mais, para andropausa. Então o cara que tá sentindo cansaço, fadiga, tá com sono ruim, quer perder peso, quer cuidar da saúde hormonal ou quer simplesmente construir longevidade e saúde, a gente atende sim esse público, mas majoritariamente as mulheres, não só dentro da Casa Santé, na saúde como um todo, procuram mais assistência médica, né? Mas o cara que, por exemplo, está assistindo, certo, e ele cuida do corpo, gosta de malhar, quer ficar mais quer performar melhor. Ele pode, ele não tem 40, ele tem 30, ele pode ir lá, ele tem isso também? Com certeza, a Casa Santé hoje é referência com mais de 5.000 vidas atendidas em saúde hormonal e metabólica, tá?
Eu sou a CEO, mas eu tenho toda uma equipe de médicos, assim como eu. Tem a Maria Cecília, que cuida mais da geriatria, tem o Paulo, tem o Dilson, tem médicos homens, então, que podem fazer também esse atendimento. Se o homem se sentir mais confortável, tem homens que preferem. Então, a gente conseguiu montar um corpo clínico de médicos, de nutricionistas, de treinadores físicos, homens e mulheres, para conseguir atender toda essa demanda da idade que seja. A gente só não atende criança. Então, a partir dos 16 anos, quer focar em performance, saúde hormonal, metabólica, construir saúde, pode entrar em contato com a gente. Eu vou te apertar um pouco mais. Pode apertar. Porque a gente aqui não tem nada combinado. Mas essa questão masculina em si só. Por exemplo, o homem de 30, de 35, ou mesmo, não só no masculino, ele quer emagrecer. Tá. Lá também tem situações para emagrecer, ou porque assim, hoje como a gente mora perto da fronteira, a gente tem uma facilidade maior aí do contrabando de canetinha, né? Sim. Então as pessoas vão perdendo. E eu vejo pessoas que não são gordas e estão usando essa caneta para querer se definir musculatura, mas não tem um acompanhamento médico. E isso depois pode custar um preço alto. Não é só aquele cara que dá uma super dosagem de hormônio. E tem esse pessoal da canetinha, que a vizinha tá usando, a vizinha sabe quem traz do Paraguai, e lá tem esse acompanhamento para emagrecimento saudável? Com certeza, emagrecimento é um dos pilares, né? O excesso da gordura, a gordura ela produz citocinas pró-inflamatórias. Então, se a gente está falando de desinflamar e de ter saúde metabólica, isso não combina com o excesso de gordura, com o excesso de peso, com a obesidade. Então, sim, a gente faz todo o tratamento da obesidade, do emagrecimento, e mesmo se o paciente for um falso magro, por exemplo, e quiser melhorar a recomposição, a composição corporal, a gente também faz esse trabalho, esse processo. Só que para a gente poder fazer isso com seriedade, da maneira correta e com segurança, a gente precisa de exames. Então, sempre o paciente vai fazer um check-up bem completo de exames laboratoriais, radiológicos, cardiológicos, porque se for o caso a gente mexer com o hormônio, tem que olhar como é que está a saúde cardiovascular. Então, a gente é bem rigoroso nesse sentido para realmente trazer segurança ao processo. Tem muito paciente que está usando canetinha do Paraguai, né, esses medicamentos que aqui no Brasil não podem, né, que são proibidos. A gente atende todo tipo de paciente, Plácido, porque eu não posso negar atendimento para a saúde de alguém. Claro que a gente nunca vai orientar, existem riscos, a gente não sabe o que tem ali dentro, a gente não tem a chancela da Anvisa, que é o nosso órgão regulador, a gente é muito cético quanto a isso, mas a gente tem que pelo menos fazer redução de danos e cuidar da saúde desse paciente do jeito que dá. Isso é uma coisa muito importante, porque assim, a gente veio passando por uma febre muito grande dessas questões de caneta, né? Sim. E eu costumo ver assim, tem muitas pessoas usando caneta para diminuir o apetite, parar de comer, mas sem um acompanhamento correto, ela vai perdendo o que não pode. Perder massa. Vai perdendo massa, né? E eu costumo dizer, por exemplo, como eu trabalho muito com sono, tem muitos pacientes que acabam usando canetinha e não estão sendo orientados para o sono. E o que acontece? Não faz o jejum como tem que ser feito, não vai ter o sono de qualidade como vai ter que ser feito, porque o processo digestório vai estar mais lento, porque ele está usando a caneta. Sim. E cada vez mais a pessoa, ela acha que a saúde dela é a balança, e não é. É a composição corporal, é o que ela está vendo. E o que está acontecendo com essa população por conta disso? Os riscos das doenças, os efeitos colaterais das canetinhas vão ser muito mais devastadores, eu acho. Perfeito. Começo do ano eu falei isso. A gente vai começar a ver agora, em 2027 em diante, as consequências desse uso indiscriminado. Porque às vezes a pessoa está preocupada com o número da balança, quando na verdade ela tinha que estar preocupada com o número da massa muscular dela. Quem falou que esse peso que está sendo perdido é de gordura? Como que está sendo a qualidade dessa perda? É por isso que a gente acompanha por bioimpedância. A gente tem que ter um método de composição corporal para poder acompanhar quanto de massa, quanto de água, quanto de gordura, gordura visceral dos órgãos. Peso na balança é só um número. Não é isso que a gente tem que levar em consideração. E quando a gente fala desse uso indiscriminado das canetas, a perda da massa muscular é muito mais prejudicial do que o excesso da gordura. A sarcopenia é pior do que a obesidade, porque está diretamente relacionada à diminuição de longevidade, à morte mais cedo. Tá vendo só? Olha que dica importante. Olha só, a gente está chegando no final da entrevista, mas eu queria que você não deixar de compartilhar, porque eu acho que
o curtir e compartilhar não é porque você vai dar dando número pra gente, é porque isso vai chegar a mais pessoas, e chegando a mais pessoas, a internet vendo que isso tá fazendo bem para as pessoas, você vai salvar uma vida. Com certeza. Né? E doutora, é que a gente tem um tempo, né? A gente está extrapolando, mas eu queria te agradecer demais, porque se deixar, eu tenho certeza que a gente poderia falar pelo menos mais uma hora tranquilamente, porque Com é um certeza. assunto que cabe para todos que estão assistindo. Mas eu queria demais agradecer a tua presença aqui, colocar o nosso programa à sua disposição sempre que você quiser trazer novidade, trazer coisas novas, ou chamar atenção por algo que está acontecendo de grave, nos convide, nos chame e vem aqui para trazer ciência para o público. Com certeza. Quero agradecer aqui a oportunidade. A gente, se deixar, a gente fala mais Fala, mesmo. Eu verdade. gosto do que eu faço, então para mim é um prazer estar aqui. E vamos fazer mais vezes sim, vamos trazer as novidades. Cada vez mais essa indústria do medicamento anti-obesidade vem crescendo, né? A gente teve agora a Fundaio, que é a canetinha, a medicação nova que a Lilly lançou em abril, que vai ser via oral. Então as novidades não param, cada vez vão surgir mais e a gente vem trazendo tudo aqui para quem está aqui com a gente, nossa audiência que é fiel. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Ida, obrigado, Gustavo, obrigada, Suelen e toda a equipe do JD1. E obrigado você ficou até aqui. Curte, compartilha e vai no link da bio, que tem mais coisas lá para você assistir, para você cuidar da sua saúde. Até semana que vem.